Olá! Hoje eu queria falar sobre gratidão. E quando eu fui pesquisar um pouquinho a respeito do termo, da palavra, que algumas coisas me chamam a atenção, que ultimamente está se usando mais essa palavra para expressar a gratidão, falar a palavra gratidão para a pessoa. Há um tempo atrás a gente só ouvia falar obrigado, obrigada. Caiu meio na coisa mecânica, então parece que quando a pessoa fala gratidão, ela está usando um termo que foi mais pensado, ela não está no automático dela, ela está querendo realmente expressar a gratidão. Mas aí eu fui pesquisar o sentido da palavra e acabei encontrando um canal, e o vídeo de hoje vai ser um experimento. Eu vou tentar, espero que dê certo, contar o que eu ouvi nesse vídeo, que é de um pesquisador, um cientista da psicologia. É o canal que chama Naruhodô, feito por duas pessoas. Ken Fujioka, que se não me engano é uma pessoa da... Ele não é um cientista, ele está lá como um apresentador, como uma pessoa que faz as perguntas e que instiga o psicólogo, que é o cientista, o Altair de Souza, um professor que eu achei maravilhoso, de um conhecimento. Inclusive eu estou colocando aqui nas informações o link do canal, que vale a pena para quem gosta de se aprofundar um pouquinho mais nos assuntos. Ir lá e assistir o vídeo inteiro, porque aqui eu vou contar um pouquinho, o meu experimento vai ser esse, de contar um pouquinho do que foi dito nesse vídeo. É um vídeo longo, de 1 hora, e eu vou tentar aqui em alguns minutos dar algum resumo, algumas pontuações do que eu achei bem interessante. Bom, não nesse canal, mas quando eu comecei minha pesquisa a respeito da palavra obrigado, da palavra gratidão, de a gente, porque eu acho que entender o sentido da palavra, a gente vai um pouquinho mais a fundo do como a gente está usando e o nosso sentimento com relação a ela. A palavra obrigada, ela está se referindo à sua expressão de se colocar de forma que você agora se sente na obrigação de retribuir o que a pessoa te fez. Alguém fez alguma coisa, você fala obrigada, me sinto obrigada a retribuir. E quando a pessoa fala gratidão, ela está expressando só que ela está grata, ela não está se colocando na obrigação de nada. Mas eu acho que essa palavra não foi usada, não está sendo usada nesse sentido, quero retirar a minha obrigação. Eu acho que está sendo usada mais numa forma mais poética e de dar uma ênfase justamente pela troca da palavra, porque quando a pessoa troca uma palavra que está tão acostumada a se falar, que se fala de uma forma tão automática, fica sem sentimento, né, quando está muito no automático. Então, quando ela troca a palavra e coloca uma palavra nova, a gente presta atenção. E no prestar atenção, cria aquela curiosidade de saber um pouquinho mais. Então, vamos lá. O que foi dito nesse vídeo e que eu vou humildemente tentar resumir, colocar do meu jeitinho aqui com as minhas palavras. Foi dito que a gratidão, sim, ela gera impacto muito positivo nas pessoas e é importante que tente se cultivar. Ele até menciona um exercício que é proposto no livro lá que ele menciona, de anotar num caderno, 1 vez por dia, por semana, ou até 3 vezes por semana, você ter esse momento de você parar e anotar no caderno situações às quais você se sentiu grato. É uma forma de você parar e focar que tem coisas que aconteceram, que foram legais, que tem pessoas envolvidas nessas coisas que te aconteceram e botar foco nesse sentimento de gratidão, de perceber o quanto que isso foi bom, te ajuda, te alimenta emocionalmente e te dá uma sensação melhor de pertencimento ao mundo, a essas pessoas e um sentimento mais produtivo da gente estar aqui no mundo. E ele conta que a gratidão tem fortes aspectos culturais, que é importante a gente prestar atenção, até para a gente não criticar as pessoas da forma que elas expressam gratidão, porque tem um jeito diferente até de se perceber, de se definir gratidão. Tem uma definição americana que fala que gratidão é um sentimento que a pessoa tem quando recebe algo que ela considera valioso. Essa é uma definição americana. A gratidão é um sentimento que a pessoa tem quando recebe algo que considera valioso. E tem uma outra definição que é chinesa, que fala o seguinte, que gratidão é o sentimento de apreciação ou a resposta positiva de quem recebeu uma gentileza. Pode parecer muito parecido, mas tem um detalhezinho aí que muda tudo e que vem da cultura.
que é essa questão, que nem essa definição chinesa, ela é muito mais abstrata e ela é relacional, ela coloca um pouquinho mais a relação das pessoas envolvidas, sentimento de apreciação ou resposta positiva de quem recebeu uma gentileza. Porque a gratidão, o sentimento, ele é sempre o mesmo, mas a maneira que a pessoa entende, ela é diferente. E o sentimento não é escolha, a pessoa sente. Pronto, aconteceu, ela tem aquela sensação. Sentir é nato, é dela. Bebê já nasce com esse sentimento de gratidão, ele se sente bem quando recebe alguma coisa que ele quer, né? E isso é nato. Mas o uso social da gratidão pode ser aprendido. Você aprender a expressar, aprender a colocar da forma que vai ser entendido pela outra pessoa, que ela percebeu, que você reconheceu o que você fez por ela, isso pode ser aprendido e isso pode ser muito bom nos relacionamentos e para a própria pessoa pode ser muito bom, pode ajudar muito emocionalmente ela. Que é a questão do que a gratidão passa a ser pró-social, que existe uma disposição para ajudar a outra pessoa e de saber que está fazendo alguma coisa realmente interessante, alguma coisa de valor. E aí eles colocam também a questão filosófica, que coloca que Aristóteles ele via a gratidão como uma virtude. E uma virtude que tem que estar no nível médio, ela tem que estar dentro, né, de uma harmonia, de um ponto bom de gratidão. Porque se você tiver pouca gratidão, você vai ser considerado ingrato pelas pessoas. Você não vai expressar de uma forma que elas estejam vendo que você... Então elas vão te considerar ingrato. Agora, muita gratidão pode ser visto pelas outras pessoas como uma certa falsidade ou com um tanto de você querer alguma coisa da outra pessoa, ou pode virar servidão. Então você vê que até gratidão, que é uma coisa legal, bacana, tem que estar no nível bom, né, principalmente na inter-relação com as outras pessoas, para não virar nem ingratidão e nem servidão, para estar dentro do que funciona. E a gratidão que faz bem, ela envolve sempre uma tríade, ou seja, envolve você, a pessoa que fez alguma coisa legal por você e essa coisa que foi feita, que aconteceu de bacana. Porque quando a pessoa se sente bem por uma coisa boa que aconteceu, mas não existe uma terceira pessoa, não existe uma segunda pessoa, né? O terceiro ponto da tríade, pode ser um pouquinho perigoso. Ele menciona até a questão de gratidão por objetos, a pessoa que se sente... ou se você percebe essa pessoa uma adoradora de iPhone, uma pessoa adoradora de Samsung, adoradora de videogame, adoradora... Porque é ela e é essa coisa que faz bem a ela. Não tem a outra pessoa que ofereceu alguma coisa de legal. E é meio complicado, porque a pessoa passa a corporificar, né, aquilo para qual ela se sente grata, algo que supostamente fez bem a ela, e fica uma coisa que não é tão produtivo para a pessoa estar nessa situação de você idolatrar um iPhone, por exemplo, né? E o que acontece é que a pessoa acaba personificando aí o terceiro ponto para direcionar o sentimento de gratidão dela. Escolhe um terceiro ponto que na realidade às vezes não existe e ela cria, e aí fica uma coisa disfuncional. Não acontece, não acaba sendo tão bom para essa pessoa. E ele menciona que é importante a gente não culpar as pessoas por elas não serem tão gratas quando isso é aprendido, ou seja, expressar a gratidão, se colocar, é uma coisa aprendida. Então, às vezes, você pode estar culpando a outra pessoa, nossa, mas a pessoa é ingrata, mas a pessoa não falou nada, a pessoa não fez nada. Mas isso pode ser tanto da cultura dela como da educação dela, a forma que ela aprendeu a expressar o sentimento de gratidão, né? E essa forma de demonstrar tem duas formas. Ela pode ser concreta, que é quando a pessoa tem aquela necessidade de retribuir, de se sentir obrigada a fazer alguma coisa pela outra pessoa, ou uma gratidão conectiva, que é quando uma pessoa faz uma coisa pela outra, não para ter alguma coisa de volta, para ter alguma coisa em troca, mas ela faz isso para melhorar a relação, ela faz isso só para fazer outras pessoas se sentir bem, faz ela se sentir bem também, né? Eu estou tentando mudar aqui as minhas anotações. E outro ponto importante, a gratidão a gente controla, está totalmente na sua mão
você escolher, você se treinar, você aprender, você desenvolver o quanto que você vai falar obrigada para as pessoas, como você vai falar, em que momento você vai falar, isso é teu. Mas a ingratidão a gente não controla. A gente nunca sabe da outra pessoa porque às vezes você pode ter agradecido a uma pessoa de uma forma que ela achou que ainda foi pouco, porque ela acha que ela fez muito mais por você. Então ela pode estar percebendo uma ingratidão em você que às vezes nem existe, nem tem. Ou às vezes você mesmo nem agradece tanto uma pessoa porque você não reconhece aquilo que ela fez como uma grande coisa. Você acha que é uma coisa ali normal, corriqueira do dia, e a pessoa se acha, não, eu merecia sim ser reconhecida nisso, eu merecia receber muito mais palavras, muito mais... Então a ingratidão a gente não controla, a ingratidão é do outro, a ingratidão vai depender dele, da definição dele, da percepção dele. E aí ele fala que por isso que pessoas individualistas às vezes preferem não agradecer, porque nunca sabe o que a outra pessoa vai achar desse meu agradecimento. Vai achar que está adequado, vai achar que foi pouco, vai achar que eu falei demais por pouca coisa. Então, quando a pessoa é individualista, ou seja, não tem tanto essa conexão, essa necessidade e esse desenvolvimento de conexão com as outras pessoas, ela prefere não agradecer. E aí, pessoas individualistas, às vezes, ou são assim por conta da sua história de vida, do que já aconteceu com ela, de alguns traumas, enfim, isso é um acréscimo meu nas observações do que foi dito. Porque a gratidão é inata, nasce com a gente. Bebê de 2 anos já sente gratidão, mas ainda não sabe expressar. Por isso que pai, mãe, família vai ensinando, fala obrigado, olha, você recebeu isso de fulano, de ciclano, que bacana, né? Vamos aprender a expressar, porque a criança já sente o legal, o gostoso de estar recebendo alguma coisa bacana de alguém. Mas expressar, falar obrigado, né, dar um sorriso, vai sendo aprendido com o tempo. E aí, com o tempo, essa criança, esse bebê, vai aprendendo a associar aquele sentimento bom, né, com a expressão da gratidão. E aí a coisa vai se desenvolvendo, aí ele começa a entender, então quando eu falo obrigado, quando eu demonstro para a pessoa que eu gostei, isso tem tudo a ver com aquele sentimento que eu senti bacana, gostoso da pessoa que me deu. E aí vai crescendo e vai desenvolvendo. E ele menciona também a desigualdade, né? Quanto que a desigualdade social interfere na gratidão. Que é muito complicado você ver, por exemplo, pessoas que tiveram dificuldades financeiras na adolescência, que é um momento que já tem uma certa compreensão, né, da necessidade das coisas, e as pessoas que tiveram essas dificuldades nessa faixa da vida, às vezes têm mais dificuldade de agradecer, de ser grato, de se sentir grato, porque ele viveu a desigualdade, ele viveu a dificuldade, né? E a personalidade também interfere. Pessoas mais extrovertidas tendem a ser mais gratas, porque elas têm mais conexão. Pelo fato de ser extrovertido, tem mais conexão com as outras pessoas. Então elas expressam com mais facilidade e talvez com melhor qualidade, de uma forma que realmente demonstre para outra pessoa, não é aquela expressão fria, não é aquela expressão contida, é uma expressão que contamina, que convence a outra pessoa. E pessoas com tendência ao neuroticismo, ou seja, pessoas que têm uma tendência a experienciar mais fortemente os sentimentos negativos, ou pessoas muito preocupadas, elas têm menos sentimento de gratidão, por conta desse conteúdo mais pesado que ela tem dentro dela. Pessoas com depressão costumam ser menos gratas, né? Por isso que às vezes uma pessoa com depressão é muito complicada no meio social dela, no meio da família, no meio dos amigos, porque ela tem uma dificuldade muito maior até de sentir essa gratidão, porque ela é mais objetiva, ela é mais concreta. E então ela tem mais dificuldade. Às vezes ela é até mais realista, mas ela é mais infeliz. Ela pontua mais, né? O que eu devo ser grato? O que está acontecendo aqui de bom para mim, que de fato aconteceria independente de qualquer coisa, ou que de fato veio com uma intenção bacana, e ela tem maior dificuldade de perceber essa intenção bacana nas pessoas. E gratidão em casamento também mencionaram que é uma coisa que casal se sente, tem uma relação muito mais forte, muito mais bacana, quando o sentimento de gratidão acontece de uma forma também mais forte, a qualidade do relacionamento melhora. A pessoa mas tem um ponto interessante, que a pessoa que se sente grata,
e expressa essa gratidão, faz o outro se sentir muito bem nessa relação. Mas a pessoa que se sente grata e não expressa, ela se sente muito bem na relação. Então tem a coisa, e às vezes quando expressa dá uma esvaziada no sentimento, faz a outra pessoa se sentir bem, mas ela então tem esse meio termo aí, o meio do caminho. Mas de forma geral, relacionamentos onde a gratidão funciona mais fortemente costumam ser relacionamentos também melhores, né, de melhor qualidade. E o uso social da gratidão é aprendido, né? Então não é justo a gente falar que a pessoa não é feliz porque ela não é grata, que aí você está culpando a vítima, porque tem o fator social, o fator cultural, que é super importante, né? Numa desigualdade social, é mais difícil da pessoa ser grata, porque ela está percebendo que ela está sendo menos favorecida de uma forma injusta. Então fica mais complicado para ela ser grata nessa situação. Mas pessoas que superam essas dificuldades, pessoas que venceram uma doença, pessoas que venceram dificuldade financeira, têm uma tendência maior a ser gratos, né? A sentir, ter o sentimento, ele se torna mais conectado com o mundo, com elas mesmas, com a sua felicidade. E tem também tipos de relacionamentos diferentes onde a gratidão acontece. A gratidão não acontece só nessas situações mais íntimas, de amizade. A gratidão ela pode acontecer em situações mais formais. Ela pode acontecer, por exemplo, ele dá um exemplo da psicoterapia, que eu achei maravilhoso, que é uma relação de trabalho, onde o psicólogo ele está lá executando, colocando a profissão dele, o que ele aprendeu, o que ele estudou. É uma relação de trabalho que é paga, né? E ele coloca a importância do psicólogo ser pago, porque ter um bom psicólogo clínico, ele precisa ter o tempo todo dele focado, pelo menos a maior parte do tempo, focado no estudo, focado na sua melhora como profissional, e aí ele precisa, né, bancar a sua própria vida. Por isso que é importante que ele seja pago para atender. Mas ainda assim, mesmo nessa situação mais formal, onde o psicólogo, e ele colocou uma frase aqui que eu achei ótima, que eu anotei, que ele falou que o psicólogo é o tipo de coisa que a gente sabe, mas às vezes para colocar em palavras você precisa de uma pessoa craque, boa para te colocar em palavras que traduzem muito bem, que ele coloca que o psicólogo ele te ouve e retorna de forma a você construir uma lógica interna capaz de controlar aquilo que te controla. Olha o que é a terapia, que definição linda de terapia. O psicólogo te ouve e retorna de forma a você construir uma lógica interna capaz de controlar aquilo que te controla. E ainda assim, nessa relação formal de trabalho, onde tem uma pessoa que está te ajudando a te entender, a te alinhar na vida, pode ter um sentimento, né, tanto das duas partes ali, de gratidão. E só fechando, e é importante que esse sentimento de gratidão não seja robótico, não seja aquela coisa comercial, de loja, que manda o agradecimento de forma automática para todo mundo que fez a compra, do Facebook, lembrando que é aniversário de tal e tal pessoa, e a pessoa recebendo os parabéns, sabendo que só está recebendo porque foi o Facebook que lembrou. E isso fica robótico, tira, mesmo que você faça, a pessoa fala, tá bom, pelo menos eu recebi alguma coisinha aqui, mas o sentimento é outro, de gratidão por estar recebendo essa coisa bacana do parabéns ou do obrigado por ter comprado comigo, porque é uma coisa automática, robótica, comercial, né? Quando você percebe que a pessoa está fazendo isso por lucro, a loja que te agradece por ter comprado lá, porque ela quer que você continue comprando lá, esvazia bastante o sentimento de gratidão e acaba sendo um tantinho inútil, e é bom aí para o pessoal de marketing repensar a forma de você fidelizar cliente, porque acaba não batendo no sentimento dela, porque não é, a gente sente que não tem aquela profundidade, aquela verdade na história. Bom, acho que destrinchei aqui um tanto bastante interessante do como a gratidão é vista na psicologia, comportamentalmente, se tem um pouquinho da filosofia. Recomendo que você vá assistir esse canal, Naruhodô. Estou colocando o link aqui, tem o vídeo completo com tudo isso, sendo falado por uma pessoa muito melhor do que eu, que é um professor, PhD, um cientista em psicologia, e que eu tenho certeza que você vai gostar. E aquilo que eu falo, se tem, quando eu
eu fecho todos os vídeos. Se você percebe que você precisa realinhar algumas coisas em você, tá difícil de você se sentir grato, de perceber gratidão, de expressar a sua gratidão, você percebe que tua vida pode melhorar e esse aspecto é um dos que tá aí te preocupando, o psicólogo pode te ajudar nessa jornada interna para você alinhar e ficar mais harmônico com uma série de coisas na tua vida. Obrigada por me ouvir.